Aguenta firme, não desista, continue a lutar. Oi meninas, paz do Senhor, tudo bem? Eu estava vendo aqui alguns assuntos de hoje à noite no nosso grupo. Eu queria dar uma explanação a respeito de algumas coisas a respeito do pecado de adultério, né? Olha, meninas, para quem tem às vezes uma certa dor, porque a pessoa que tem uma fidelidade, né, na área sentimental ou até mesmo em amizade ou tudo, a questão da traição é algo muito dolorido para alguém que é fiel. Por exemplo, eu sou uma pessoa fiel, eu sou fiel a amigo, eu fui fiel a marido, eu sou fiel com a minha família, né? Eu sou uma pessoa verdadeira, que aquilo que eu tiver que te dizer, eu vou dizer para você. Jamais, por exemplo, eu sou uma pessoa que aquilo que eu falo, por exemplo, para você, como se diz, fala uma coisa na sua frente, nas costas é outra. Você nunca vai ver um proceder desse meu, porque não é do meu feitio, não faz parte de mim isso, né? Mas, por exemplo, tem gente que não é como eu, certo? E o que acontece? Existem pessoas que, infelizmente, não são como a gente, né? Nem todo mundo é como a gente. E quando a Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros, isso quer dizer o quê? Que a gente precisa aprender a conviver com quem é diferente da gente, tá? Isso inclui marido, filho, inclui todo mundo, parente, irmão, né? Nem todo mundo é igual. E o que eu mais vejo é o seguinte: às vezes a gente tem uma certa intolerância e um coração um pouco endurecido e uma certa, como é que eu vou falar? A gente acha um certo desaforo, ser traída, né? O marido arrumar uma amante, o marido sair de casa, o marido abandonar filho, esposa. Só que a gente esquece de ver todo o quadro, né? A gente precisa ter compaixão até mesmo para que as nossas orações elas sejam validadas. Não adianta você orar com o coração vingativo, querendo que essa pessoa preste contas e que a justiça de Deus seja mais para matar do que para salvar, né? Por quê? Porque às vezes a ferida, a mágoa, o desejo que a gente tem é que eles quebram a cara mesmo. Você vai ver quem que é esse Jesus, que é Jesus jagunço, né? Vai ver, Deus há de fazer alguma coisa. Só que não é isso que Deus quer dentro do nosso coração. Deus quer a compaixão, né? O amor. E a gente precisa entender. Porque muitos filhos de pais separados, né? Um filho que viu o pai trair a mãe, é muito, é muito fácil dele também trair a sua esposa. Um filho que a vida inteira viu seu pai proceder erroneamente dentro de casa, mais tarde é quase certo que ele também vai proceder, né? O pecado de adultério, gente, é um pecado que ele não nasce do nada, tá? Geralmente a pessoa que tem vício de pornografia é mais tendente a adulterar. Por exemplo, se seu marido, quando jovem, era um menino que vivia vendo pornografia, Ana Paula, isso é normal? Não, isso não é normal. Isso causa uma consequência que você não faz ideia. A grande maioria dos homens que adulteram
são homens que tiveram algum contato com pornografia ou têm contato com pornografia. O que o diabo faz a respeito da pornografia? Quando o menino é adolescente, que ele está naquela fase de descoberta, o diabo vai lá, né? O que ele vai fazer? Ele vai ter acesso à pornografia. Nesse primeiro momento, o diabo vai fazer nada, vai deixar ele assistir e vai dar desejos para ele, tal. Quando esse rapaz casa, ele casa muito apaixonado com a sua esposa. Porém, quando a sua esposa tem o primeiro filho, a sua esposa vai envelhecendo, vai mudando o corpo, vai engordando um pouquinho tudo. Você sabe o que o diabo faz? O diabo começa a trazer à mente a pornografia que ele assistiu na adolescência. Isso que eu estou falando para vocês são relatos de homens evangélicos que tiveram muitos problemas em seus casamentos devido à pornografia e que relataram para os seus pastores que quando estavam tendo problemas com as suas mulheres, né, ou na fase que ela estava ganhando neném, ou na fase que ela estava passando por algum problema, ou naquela fase mesmo da crise, né, de todo casamento, às vezes começa a passar por umas brigas e tal. O que o diabo plantava? Aquelas cenas que ele assistia. Daí, o que acontece? Ele era impulsionado a ter desejos. Quando ele começava a ter desejos, automaticamente surgia do nada uma pessoa envolvente, atraente, que alimentava esses desejos nele. Foi quando começou o adultério. Então, o que acontece? A gente precisa entender que um homem, quando ele se casa, ele não tem assim, às vezes ele não tem essa predisposição, falar, não, eu vou trair minha esposa, eu vou arrumar um amante, não. Às vezes, gente, são várias situações que ocorrem, sabe? Às vezes, por exemplo, o diabo ele é muito astuto. Por exemplo, o meu marido, ele a vida inteira ele sempre teve muito conteúdo pornográfico. Então, o que acontece? Ele via aquelas cenas e para ele, quando o nosso casamento começou a ficar monótono, quando o nosso casamento veio os filhos, né? E toda aquela rotina, porque casamento é rotina mesmo. O que ele começou a ser bombardeado por aquelas cenas, por aqueles desejos. E daí ele começou a arrumar os casinhos dele fora de casa, porque para ele era uma tentativa de alimentar. E na realidade, o que eles estão buscando? Eles estão buscando alimentar aquilo que é vazio dentro deles, através do sexo. Porque o diabo planta dentro da cabeça deles que o sexo vai trazer o preenchimento de alma que eles estão precisando. Ai, Ana Paula, mas tudo bem, uma pessoa que nunca teve acesso, que não conhece Jesus, até que vai, mas fulano, meu marido, ciclano, beltrano, eles conhecem, eles são crentes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas que estão na igreja não são pessoas totalmente passivas de, de cura, né? Na igreja tem muita gente doente, sabe? Tem pastor que é doente, tem missionária que é doente. E o que tem que... A gente é quem tem... A Bíblia não fala em 1 Coríntios 11 que examine-se a si mesmo, pois o homem, somos nós é quem temos que detectar. Mas tem pessoas, gente, a grande maioria de nós dá uma negação. Você também, quanto tempo que você não negou a sua rixosidade, o seu autoritarismo, a sua rebeldia, essa boca dura sua, você não sabe falar dócil com ninguém, você só sabe rasgar o verbo e acha que isso é bonito. Não é não. Isso é horrível, ridículo. Mulher não foi feita para conversar desse jeito. Mulher tem que ser doce. Mulher tem que ser meiga.
Mulher tem que, ser leve, suave. É para isso que Deus nos formou, sabe? Não é para ter essa natureza endurecida. Não mesmo. Então, olha só, quanto tempo que nós gastamos na nossa vida para a gente nos encontrar na palavra e ver que realmente nós estávamos erradas, que nós precisávamos mudar. Esses dias para trás mesmo, eu atendi uma mulher que ela tem 37 anos de casado. Eu tenho 35. Ela tem mais anos de casada do que eu tenho de idade. E você sabe o que eu fui lá pregar para ela? Eu fui pregar para ela perdão. Ela tá 37 anos no vale, 37 anos lutando com o casamento. Desde o primeiro mês que ela se casou, ela não é feliz, que ela e o marido brigam, que ela e o marido... E agora, por fim, nesses 37 anos, ele decidiu não dormir na mesma cama que ela. Tinha 10 meses que eles não dormiam juntos. Aí você vem me falar, uma mulher dessa não teve acesso à palavra? Uma mulher dessa, não, quantas vezes será na igreja dela não deve ter pregado sobre o perdão? Quantas vezes? Quantas vezes? Aí você vem me falar, e uma mulher dessa, com essa boca dura, você não está entendendo o jeito que essa mulher tratava o marido dela. E ela achava que ela estava certa, e o marido foi desgostando, desgostando. Então, assim, da mesma forma que existem homens que adulteram, que têm essa fraqueza, existem mulheres que estão há mais de 30 anos sendo boca dura, sendo rixosa, sendo autoritária, sendo rebelde, sendo desrespeitosa. Aí da mesma hora que a gente olha para os maridos que estão nesse pecado, a gente olha também para as mulheres que estão nesse pecado e fala assim, mas eles dois não ouviu a palavra de Deus? Os dois não tiveram acesso? Tiveram, mas não se analisaram. Preferiram tampar o sol com a peneira. Ou então, as escamas dos olhos, né? Porque o diabo cega, o diabo maqueia as coisas justamente para a gente continuar. A ideia do diabo, gente, não é te tirar da igreja. O diabo não quer te tirar da igreja, meu amor. O diabo quer fazer você ir para o inferno lá dentro. Então, o que que o diabo faz? O diabo manda uma cegueira, coloca tampão nos ouvidos, você não escuta, você não se relaciona com aquela palavra. Para você tá tudo certo. Agora, eu vou te falar uma coisa. Pecado de adultério é a coisa mais difícil de sair, tá? O pecado de adultério e o pecado de homossexualismo, os dois estão no mesmo grau. Não é fácil se libertar dele, porque ele é viciante. E infelizmente, vai indo, você se acostuma tanto com esse pecado que você começa a achar que você está certo. Juro. A pessoa fica com a mente totalmente deturpada, ela dá um jeito de mostrar para todo mundo que ela tá certa. E para ela tá certa. Então só Deus para libertar uma mente dessa sim. E o que que essas pessoas precisam? De intercessão, de oração e muita compaixão. Porque o pecado de adultério, imagina, por exemplo, você numa areia movediça, atolada até o pescoço. Aí você tenta sair, mas você não consegue, porque seus braços, suas pernas estão totalmente envolvidas com aquela lama, né? Com a lama, e quanto mais você se mexe, mais ela te puxa para baixo. A areia movediça, quanto mais você se mexe, mais ela te puxa para baixo. Se não vir uma pessoa de fora e te arrancar de lá, você não sai. O pecado de adultério, gente, é um pecado muito triste. Às vezes a pessoa até tenta sair. Eu já ouvi tanto isso, gente. Homens que falam assim, Ana Paula, eu tô tentando. Eu tento largar, mas é mais forte do que eu. A carne, gente, grita. Vocês não estão entendendo? É semelhante à droga. Porque a carne grita para ir atrás do pecado. A pessoa fica tão neurótica. Eu lembro que quando o meu marido ele estava em casa, que às vezes, por exemplo, ele se esforçava
para não sair de casa, você conversava com ele e não te ouvia. Sabe, estava parecendo que ele estava numa crise de abstinência. Ele estava com a cabeça fora, doido para ir para fora, para sair, doido para sair, para trair. Então, assim, é muito fácil você sentar-se num pedestal e julgar, sendo que você não está no lugar do outro. Ah, mas isso faz parte do caráter, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, é muito mais profundo que caráter. Tem gente que trai porque é falta de caráter? Tem. Mas eu vou te dizer uma coisa, não começa com a questão do caráter. Vai muita coisa, sabe? Vai a questão da criação da família, vai a questão do que passou na infância, vai na questão, por exemplo, daquilo que teve acesso, né, na adolescência. Por exemplo, eu vivo falando com meu filho mais velho, não assista pornografia, não tenha acesso a esse tipo de coisa, porque isso traz problemas depois. Isso pode acabar com a sua família. E isso é tão sério, gente, tão sério, que, por exemplo, às vezes pode estar falando, ah, Ana Paula está espiritualizando tudo. Não. Vocês lembram daquele ator? Eu acho que o nome dele é Terry Crews. Ele fez o filme As Branquelas. Ele era um negão que chegava e tentava conquistar uma das branquelas, né? Bem musculoso e tal. Ele até toma uma droga, um alucinógeno na balada e acorda no outro dia com um cara loirinho e tal. Então, assim, esse Terry Crews, ele é um ator norte-americano, né, de Hollywood, e ele conta que ele teve muitos problemas no seu casamento devido à pornografia, né? E ele fala que ele começou a ficar viciado na pornografia e a mente dele, ele não é evangélico, tá, gente? A mente dele começou a ter desejos. Então ele começou a ver as mulheres, ele começou a aceitar convites, né? E a chamar mulheres para sair, ele começou a atrair a esposa dele, porque era viciante aquilo. Então a pornografia trouxe o desejo do Terry Crews adulterar a sua esposa. E a coisa começou a sair fora de controle, porque ele começou a ver que ele não conseguia mais parar. Sabe, ele tentava parar porque ele tinha medo que ela descobrisse e ele não queria acabar com a família dele, com o casamento dele, que ele tinha filhos e tudo mais, só que ele não conseguia. E ela descobriu e ela mandou ele embora de casa e ele ficou desesperado, ele ficou muito desesperado. Gente, eu tô falando sério, ele teve que passar por uma reabilitação para deixar o vício de pornografia e adultério. E hoje ele tem uma fundação que ajuda homens a, a não entrarem nesse caminho, porque ele fala que a pornografia abriu a porta, porque a pornografia ela mexe com a imaginação, entendeu? Ela mexe com a imaginação. E geralmente quase todo adolescente tem acesso muito a isso, né? Começa a se masturbar porque não tem namoradinha e tal. Então, assim, ele fala tudo disso, ele fala, ele tem um vídeo na internet, é, eu já assisti esse vídeo ele falando, sabe, sobre essa história. Aí diz que depois ele fez, né, ele fez um tratamento e tudo, ele conseguiu se libertar da pornografia. Consequentemente, ele não traiu a esposa dele mais, a esposa dele perdoou ele e hoje ele tem uma fundação para ajudar homens que estão passando por isso. Então, o assunto é mais sério do que vocês pensam. Não é só uma questão de caráter, né? Tem toda uma coisa por trás, entendeu? E é altamente maligna. Então, o que que acontece? Eu não estou defendendo a atitude falando que eles estão certos. Não, eles não estão. Só que virar e falar também que isso é falta de caráter, que eles tinham que tomar vergonha na cara e que eles deveriam ter recorrido a Cristo,
antes de fazer essas coisas, me soa um pouco cruel, intolerante. Porque eu também deveria ter recorrido a Cristo há muitos anos atrás. Por que eu não recorri? Meu casamento foi destruído. Eu deveria ter continuado nos pés do Senhor. Por que eu fui fazer no mundo? Eu não posso falar de alguém sendo que eu também não fui correta com essa, né, no meu proceder. Porém, a gente tem O que foi, Ana? Mamãe vai ver, agora. A gente tem, como se diz, nós temos a oportunidade hoje de fazer diferente. Então eu queria, assim, que com esse áudio, não é que você tem que aceitar, né? Não é que você tem que aceitar e, por exemplo, tolerar o pecado do seu marido, não é isso. Mas olha com olhos de compaixão. Olha com olhos de alguém que sabe que ele tem um problema e que deseja verdadeiramente que ele se liberte. Porque é a mesma coisa, por exemplo, eu chego numa pessoa que tem câncer e falo para ela assim, quem mandou você fumar? Você tá com câncer de pulmão porque você tá fumando. Não, entendeu? Eu preciso ir lá e me compadecer da situação, da doença, da enfermidade. Não é verdade? A mesma coisa é o adultério. Eu sei que é difícil você chegar num grau desse e ter esse reconhecimento. Não é fácil. Por quê? Porque você está ferida, está magoada. Ser traída não é fácil. Gente, eu fui traída meu casamento inteiro. E não foi por uma, duas, três, quatro. Vocês não estão entendendo. Só que hoje em dia, por exemplo, eu vejo o meu marido de uma forma diferente do que eu via, que eu achava ele um safado, um sem vergonha, uma pessoa sem caráter, papapá, papapá, papapá. Hoje, particularmente, eu vejo ele diferente. Eu vejo, sabe como eu vejo o Danilo, gente? Eu vejo o Danilo o seguinte, um adolescente que infelizmente foi mal assessorado demais. Ele não teve um pai que sentasse com ele e ensinasse ele a ser pai. Ele não teve um pai que ensinasse ele a ser esposo. Ele não teve o pai dele abandonou a mãe dele. Não por causa de outra, porque minha sogra era muito rixosa. Ela era muito chata, muito pegajosa, sabe? Ela controlava meu sogro demais, então meu sogro perdeu a paciência e foi embora de casa. Largou dela. E ele viu o pai embora porque a mãe era chata. Então, por exemplo, ele tem uma esposa chata, o que ele vai fazer? Vai fazer igual o pai. Ah, meu pai saiu, meu pai tô vivo até agora, entendeu? Ele cresceu uma pessoa sem consciência. Meu marido é um totalmente sem direção. Por quê? Porque ele não teve um pai, ele não teve um exemplo de homem. Aí, como você quer que eu cobre de uma pessoa dessa que ele seja exemplo? Não tem como, gente. O Danilo não teve uma base, uma estrutura para ele ser o marido que eu sempre sonhei. Ele não teve. Agora, eu, vendo tudo isso, o que eu deveria ter feito? Não me casado com o Danilo. Se eu queria uma pessoa assim, assim, assada, eu deveria ter visto isso e visto que o Danilo, infelizmente, ele não atendia as minhas expectativas. Aí, por exemplo, você vê um marido que tem toda uma história difícil de vida, uma família totalmente destruída, uma família totalmente desregrada, um povo que não tem princípio, um povo que não tem a palavra de Deus pautar. Aí você quer que essa pessoa seja diferente como? Você não está exigindo demais, não? A gente é produto, nós somos produto do meio que a gente vive. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu perdoo, eu sou uma pessoa que eu pondero, eu sou uma pessoa que
Tenho, por exemplo, a índole de ter essa bondade, de querer entender o outro lado. Vocês sabem por que que eu sou assim? Porque eu fui criada por uma mulher evangélica. Querendo ou não, mesmo que eu tenha me convertido aos 30 anos, aos 31 anos, a minha base é toda evangélica. Sabe, a minha mãe nos ensinou a perdoar, a minha mãe ensinou que a gente não deveria, por exemplo, é, ah, por exemplo, não, fulano fez isso comigo, não vou ajudar ele. Não, você não vai fazer isso não. Ajuda sim, ele precisa de você. Então, minha mãe ensinou a gente que a gente deveria ser uma esposa, como a gente deveria ser fiel, que a gente não deveria fazer isso, fazer. E olha que eu ainda não fui lá essas coisas, mas algumas coisas a minha mãe me passou. Então, eu sou diferente do Danilo. O Danilo não é. Danilo foi criado por pessoas que, infelizmente, na casa do Danilo era briga cedo, de tarde e noite. Ele só viu o pai e a mãe discutir. O pai sempre foi seco com a mãe, por quê? Porque a mãe era sempre chata, intolerante, rixosa, briguenta. Então ele conviveu nisso. Aí quando ele se viu numa situação em que nós não estávamos bem, ele pulou fora. Igual o pai. Por quê? Porque a gente copia comportamentos. Não quando nós temos a palavra de Deus e estamos pautados nela, mas quando a gente não tem Deus, quando a gente está no mundo, a gente vai copiar os padrões do mundo. E olha lá que tem muito crente que copia padrão do mundo. Por quê? Porque não esvaziou de si mesmo. Jesus ainda não está morando lá, tá, como se diz, cedendo aos desejos da carne. Então, gente, precisa atender isso, precisa compreender isso. Então, por favor, comecem a olhar esses homens que estão no adultério, que estão na pornografia, que estão com esse tipo de problema, com outro olhar, gente, com olhar de compaixão, senão vocês não dão conta de orar. Senão vocês vão começar a fazer a oração do Jesus jagunço. Vocês vão começar a falar: quebra ele, Deus. Mostra para ele, Jesus, que você não é de brincadeira, não. Vai lá, Jesus. Olha o que ele está fazendo, você não está vendo lá, não? O senhor não é justiça? O senhor não é juízo? Cadê o senhor que o senhor não está vendo isso aí? Olha o que ele está fazendo comigo. É o Jesus jagunço. Não, não é esse tipo de oração que nós devemos fazer para esse tipo de pessoa. Sabe? Essa oração sem amor, essa oração com ira, essa oração com mágoa, com ressentimento, porque não perdoa o fato do marido trair, o fato do marido não conseguir sair do pecado, você fica achando que ele é fraco, você fica achando que ele não, sabe? Você fica menosprezando porque ele peca diferente de você. Não pode ser assim, gente. Fortaleça ele em oração. Fala: Deus, ô Senhor, essa alma está sofrendo. Jesus, esse homem não conhece o Senhor, ele está vazio de ti, mas com sinceridade, com amor e compaixão. Viu? É esse coração que Cristo quer que habite dentro de nós. Sabe? Às vezes, quem sabe a sua situação não mudou até hoje. Não mudou até hoje. Porque você ainda não se esvaziou dessa mágoa. Não se esvaziou dessa sua indignação. Não se esvaziou ainda dessa ira, desse desejo de vingança e de justiça, mas de uma justiça em que você veja o outro quebrado, se arrependendo para que ele possa ser certo. Não é assim, gente. Jesus nos convida para os caminhos dele, é com amor. Às vezes as consequências ruins chegam na nossa vida, não é porque Jesus trouxe, não. É consequência dos nossos pecados. Mas Jesus, ele vai lá com amor e fala assim: você quer me ajuda? Estou aqui para te ajudar. Vem comigo, segue meus passos e tudo vai ficar bem. Amém, flores?